O prefeito Dário Saad assinou um decreto nos últimos dias que, segundo a Prefeitura Municipal, pretende ampliar entre 10% e 30% o número de eventos a serem realizados em locais que já tenham alvará de uso na cidade. O decreto ele altera uma lei complementar de 2022 que prevê que casas de shows, clubes, outros espaços para espetáculos que tenham documento podem solicitar a dispensa do alvará de eventos. Para conseguir isso, é preciso ter uma comunicação prévia à Secretaria de Urbanismo, um cadastro e todo um passo a passo a ser realizado. Para a gente entender um pouco mais sobre esse decreto, a situação em Campinas para os eventos, se isso de fato pode ter um efeito prático, nossa convidada presente conosco nos estúdios aqui da Rádio Bandeirantes Campinas é a Daniela Martins, diretora da ESP, que é a Escola Superior de Produção de Eventos. Daniela, muito bom dia para você, é um prazer recebê-la aqui nos nossos estúdios. Olá, bom dia a todos, prazer é meu. A lei de fato deve ter um impacto como se espera na Prefeitura, um aumento entre 10% e 30% no número de eventos? Você também faz um cálculo parecido com esse? Essa iniciativa da Prefeitura de Campinas realmente é algo que propulsiona mesmo para o mercado, né? Dá essa clareza e essa tranquilidade para o produtor, né? Para o organizador, e realmente se sentir seguro em fazer e não correr o risco de ter o seu evento cancelado, né? Ou até mesmo não poder realizar. Mas eu acredito também que outras alternativas precisam ser criadas, né? Eu acho que isso precisa ser um pouco mais amplamente divulgado para que outras pessoas tenham acesso, porque ele é até 200 pessoas. Então já tem uma coisinha aí que precisa ser um pouquinho mais explorado para que as pessoas tenham acesso. Mas sim, vai movimentar. Campinas já vem crescendo muito nos últimos anos. Desde 2022, um aumento aí considerado de até 60% para o mercado só de eventos corporativos, que entram os workshops, as palestras e os treinamentos. Então, realmente, Campinas já vem fazendo uma movimentação muito grande nos últimos anos e isso só vem, sim, a contribuir. Hoje, por exemplo, uma casa de shows que já tenha tudo regularizado, que já tenha todos os alvarás. Se ela for contratar um artista para fazer um evento no próximo sábado, qual é o processo burocrático que tem que passar para isso ser liberado em Campinas? Com relação a um show, desde que ela já tenha este alvará, ela está apta a fazer e aí tem essa limitação até 200 pessoas. Então, até 200 pessoas você precisa informar no site para a CEMURB, né, que é a Secretaria de Urbanismo de Campinas, até 200 pessoas você precisa informar e solicitar essa dispensa. Isso tudo é através do site lá de requerimentos da própria Prefeitura e essa digitalização ela já existe desde janeiro de 2023. Então, isso já facilitou o processo desse pedido de dispensa e como muito bem você colocou no início, é um decreto que vem de uma lei complementar que já existe desde 2022. Então, se for algo que venha a ser realizado num próximo final de semana e que esteja até 200 pessoas e que não haja nenhuma alteração, por exemplo, em rota de fuga ou nenhuma construção de estrutura metálica, como camarote, palco ou stand, que seja, aí sim você pode pedir essa dispensa. Agora, se não, o quesito muda. Aí você tem que fazer a solicitação 30 dias antes e aí você entra com um pedido comum de alvará e AVCB, porque uma vez que você tem alterações nessas rotas de fuga ou construções que diferem do que já é o alvará real do espaço, aí você está fazendo uma outra, né, estrutura. Então, você precisa pedir o alvará para essa nova estrutura. Então, se ele for fazer um show nesse final de semana e ele estiver dentro desses parâmetros, até 200 pessoas e sem alteração no local, ok, é só informar e já está liberado, já recebe a dispensa. Se não, é ao contrário, tem que se antecipar 30 dias antes. Nath Luquezzi, conosco aqui nos nossos estúdios, a Daniela Martins, diretora da Escola Superior de Produção de Eventos. Eu gosto sempre de trazer um contraponto, né? Porque nem sei se existe esse contraponto, se existe um lado ruim. Existe algum risco com essa flexibilização? Eu acredito que não, porque a gente sabe que dentro dos hotéis, dentro dos congressos, né, os centros de exposição, isso já ocorre. Então, esse decreto, ele deixa muito claro que é para casa de shows e casas de espetáculos. Então, casas noturnas, né, e que inclusive podem receber eventos corporativos num formato mais disruptivo, né. Eu acredito que não, porque a gente está falando de um evento de baixa dimensão. Então, a gente está falando até 200 pessoas, parece que é um número grande, uma grande aglomeração, mas que geralmente não tem um impeditivo
de ter que mudar o trânsito na região ou realmente receber algo muito grandioso. Então, isso já acontece nos hotéis e nos centros de exposição, e essa abertura para as casas de shows e espetáculos que podem também atuar não só com shows, mas também com eventos corporativos, não, porque eu acho que vai só realmente gerar esse conforto e trazer mais segurança e também até números para a cidade, porque uma vez que isso é lançado no site da prefeitura, a gente passa a ter números, assim como em outras prefeituras. Mas essa iniciativa da Prefeitura de Campinas, ela é raríssima e vale também a ressalva de que, assim, todo evento ele tem a sua lei municipal. Então, não adianta eu falar que eu vou fazer aqui numa cidade vizinha só porque eu estou na região metropolitana de Campinas, e isso vale, por exemplo, para Sumaré, para Hortolândia ou para Vinhedo. O produtor, o organizador, precisa se atentar à lei do município, é ela que vale. Então, se você vai, por exemplo, para Santa Maria, que tem um histórico de uma tragédia em uma casa noturna, lá as leis são muito mais rígidas e o processo é bem mais burocrático e diferente. Então, é um ponto de atenção para que seja visto as leis municipais. Você acredita que isso, Daniela, possa facilitar, por exemplo, Campinas a atrair pequenas reuniões de negócios, eventos corporativos menores que talvez fossem agendados para São Paulo ou para outras cidades do estado, e pela facilidade da lei, pela desburocratização, isso pode trazer esse evento para Campinas daqui para frente? Sim, desde que realmente o site seja fluido e haja mais informação. Isso até fica num termo aqui, entre aspas, de reivindicação como produtora, como organizadora há mais de 20 anos no mercado, não atuando só em Campinas, mas em todo o Brasil. De fato, que isso seja disseminado, né? Eu me coloco até à disposição para ajudar a trazer mais profissionais. Eu conheço muitos profissionais, não só na cidade, mas que atuam aqui, são de fora e que precisam fazer os seus eventos aqui e que não têm conhecimento de tal. Então, nos reunirmos para realmente receber um passo a passo do acesso desse site, que não é tão simples assim. Eu já tive situações, por exemplo, de precisar utilizar e eu precisar contar com a ajuda, de fato, de um despachante, porque a gente não tinha conhecimento técnico específico, né? Um jurídico ali que nos apoiasse. Então, eu acho que precisa ter um pouco mais de efetividade nisso. Lançou, teve o decreto, mas isso não é disseminado num geral. Fica muito ali na área de cultura e urbanismo, e isso também vale para os eventos privados. Quando entra para o evento público, ele vira um pouco a chave ali, né? Ele tem todo um processo que envolve, né, o fechamento de praças, aquela coisa toda, envolve outros setores como a INDEC. E um ponto também super importante é que a dispensa de alvará, junto assim com a VCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, uma vez que o espaço tenha, não dá a dispensa dos outros laudos, como, por exemplo, uma RT ou uma RRT, que é a anotação de responsabilidade técnica emitida por um engenheiro, ou a RRT, que é o registro de responsabilidade técnica emitido por um arquiteto, para, por exemplo, montagem de um palco, um painel de LED, que a gente sabe que é comum e que acaba tendo nos eventos. Então, precisa ter esse ponto de atenção. E aí, a falta dessa informação pode gerar algum risco, como a Nath muito bem trouxe aqui, né? A falta dessa informação completa sobre o assunto. Então, a gente vê uma chamada de que Campinas tá com uma dispensa de alvará. Então, parece que assim, posso fazer de qualquer jeito. Então, aquela coisa da pessoa ler só a chamada e não ler os pormenores, as letras miúdas que a gente costuma dizer. Então, vale esse ponto de atenção para quem vem produzir em Campinas, para quem vem trazer os seus eventos para cá, ou para quem já produz aqui, para entender. E o meu pedido à prefeitura de realmente, do mesmo jeito que foi apresentado para autoridades e grandes empresários da cidade, que isso também seja apresentado para produtores menores, como eu, como os meus alunos, como outros profissionais que atuam na área e que precisam dessa informação, talvez até um passo a passo de como, uma simulação de como entrar nesse site, como preencher todos esses dados para que, de fato, ele seja deferido e não indeferido, como a gente escuta que muitas vezes acontece. Eu acho que fica até um alerta, a gente já havia comentado sobre isso, que como vai acontecer toda essa saturação no mercado, vai precisar de mais profissionais atuando nesse mercado, que esses profissionais possam ser muito bem instruídos, porque o mercado de eventos é um mercado muitas vezes informal, não fez um curso, não busca conhecimento, então é de extrema importância essa busca pelo conhecimento nesse momento, não é? Com certeza, Nath, eu que já ministro cursos há 12 anos já, né, e faço, né, das suas palavras as minhas, nessa preocupação e a busca por conhecimento incessante, né? Evento já há muitos anos não é mais qualquer um faz e não é brincadeira, a gente está lidando com vidas, muitas vidas ali, a responsabilidade é imensa na questão da construção de um palco, de uma estrutura, o recebimento dessas pessoas, até o alimento que a gente coloca ali, né, de responsabilidade desse espaço. Sim. Então, são muitas coisas que envolvem, movimenta assim a economia, traz muita coisa boa para a cidade, né?
traz visibilidade, mas também tem os riscos, né, e as responsabilidades. E quando falta informação, a gente fica meio que perdido mesmo, né? Então, eu peço essa ajuda mesmo, assim, do passo a passo, da informação mais direta e objetiva, de instrução mesmo, como você trouxe, né? Para que ninguém fique perdido ali na hora de buscar essa informação. Bom, o passo a passo demonstrado pela Prefeitura de Campinas, quando o decreto foi apresentado, é o início do processo. A casa de eventos, a casa de shows que já tenha o alvará, precisa se credenciar na plataforma da Secretaria Municipal de Urbanismo. Depois, o organizador do espetáculo ou evento solicita a dispensa do alvará por meio de um sistema chamado Requerimentos.Campinas. Após a tramitação, no final do processo, é emitido um documento de dispensa com as assinaturas do organizador e do representante do espaço. E essas informações são autodeclaratórias e de responsabilidade do organizador do evento, que também deve apresentar toda a documentação, como laudo técnico, cuja exigência é prevista em lei para o responsável pelo espaço locado. Leigo que sou no assunto, Daniela, ainda me parece muito burocrático o processo. Difícil. Sim, por isso esse passo a passo apresentado, ele é supérfluo. Ele só dá ali o passo a passo de onde ele vai entrar. E aí, quando ele entra, por exemplo, nesse segundo passo, que daí ele já cadastrou no CEMURB, mas ele entra no requerimento. No requerimento, ele vai ter uma lista de documentos nos quais ele precisa apresentar. E entram essas ARTs, RRT, laudos. Fica também o ponto de atenção das leis e regras que são destinadas do espaço, porque uma vez que o espaço é privado, ele também tem as suas leis e regras, como, por exemplo, se eu preciso de um ponto de ancoragem para pendurar, que seja um painel de LED ou um banner que seja, qual que é, né, a RT que eu preciso emitir para isso, qual é o custo que eu vou ter sobre isso, né? Então, essa dispensa de alvará também, ela dispensa de uma taxa. Os outros documentos todos têm custos. Então, se eu precisar de ali algo anti-chamas, se eu precisar, por exemplo, eu preciso arrecadar o ECAD, então, que são, né, os dos direitos autorais. Então, essa falta de profundidade mesmo sobre o assunto e de dar todo esse passo a passo. Você entra lá, cadastra, tá? Mas a hora que você vai cadastrar, você precisa já estar munido de todos esses outros documentos. A dispensa realmente é só do alvará e a VCB, que o local já possui. E eu sempre costumo dizer nas minhas aulas, né? Existem 2 tipos de alvará e AVCB, um do espaço e o outro do evento. E aí entram esses pormenores. E isso deixa muito claro que é até 200 pessoas. Então, isso vai atrair hoje o que nós já temos, que são as reuniões que acabam acontecendo nos hotéis, né, em centro de convenções que a gente tem aqui na região, né, em Campinas. Mas o que a gente tem, de fato, hoje, dificuldades, são para os eventos maiores, né, e que envolve toda essa documentação e que é um custo, é uma linha de planilha que pesa ali no bolso do organizador. Você acha que eles vão endurecer na parte de fiscalização por conta dessa flexibilização ou não? Então, isso é um ponto, porque hoje a gente sabe que a fiscalização, para qualquer assunto, a gente sabe que não é suficiente para o todo. Acredito sim que a partir do momento que esses eventos começam a ser informados, talvez haja uma fiscalização e, de novo, a gente vai passar a ter números que vai mostrar essa grandiosidade de Campinas como, né, setor de negócios, né, setor de eventos para negócios, que é o que a gente que acontece muito. Aqui a gente não é um destino visto como um destino turístico, por exemplo, né? A gente tem muito isso dos eventos de negócios que, de fato, são os corporativos. Mas, quando a gente olha para essa questão empresarial, né? Essa decisão de ficar nos grandes, isso incomoda um pouco. E aí, quando a gente tem todo um quesito burocracia, né, e fiscalização, precisa andar junto, né? Mas eu acredito que é justamente para ter um controle melhor, acaba sendo uma fiscalização ali digital, digamos assim, e que, se houver alguma denúncia, com certeza será fiscalizado. Nós estamos conversando com a Daniela Martins, diretora da Escola Superior de Produção de Eventos, falando sobre esse decreto da Prefeitura Municipal de Campinas e sobre algo que movimenta tanto a nossa economia. A Associação Brasileira de Promotores de Evento estima para 2025 um consumo no setor próximo a 141 bilhões de reais em todo o Brasil, que seria um aumento na casa dos 8,5% em relação a 2024. E como é que surgiu a ideia, com esse mercado tão crescente e com uma região tão rica como Campinas,
de criar uma escola específica para preparar produtores de evento e atender toda essa demanda, Daniela? Da minha própria dor, Heitor. São 25 anos já atuando na área de eventos e há 12 anos eu ministro cursos, já formo profissionais há 12 anos. E aí, desde o ano passado, eu comecei a olhar para isso, de fato, como algo que eu precisava dar um reconhecimento para esses alunos, né? Então, eles vinham, faziam os cursos, né? Os cursos rápidos ali e já colocavam no mercado. E, realmente, a área de eventos, ela se forma muito ali na prática, né? Com a mão na massa. A gente quase não tem uma teoria. E, há alguns anos também já existem, sim, as faculdades, né? Os cursos técnicos que formam. Já dei aula em várias faculdades dessas, em cursos técnicos, né? Mas, são cursos que têm ali uma burocracia de ter uma duração específica e que não entrega, de fato, o que um produtor de eventos faz. E que acaba falando muito do organizador, do cerimonialista ou do cara que vai mexer com comida, né, com alimentos e bebidas. E eu senti essa dor, sendo produtora, de mostrar a realidade. E aí busquei isso, né, esse protocolo junto ao MEC. Então, a gente tem hoje um curso de extensão universitária, que é uma especialização em produção de eventos reconhecida pelo MEC, que tem uma duração de 4 meses, e que isso mostra, né, a formalização e o quanto o profissional de eventos vem sendo valorizado, requisitado, e hoje as pessoas podem sonhar em ser produtores de eventos, elas desejam ser produtores de eventos. Antes a gente acontecia e era um bico, era uma forma de fazer um dinheiro a mais. Hoje não, essa profissionalização vem. Eu fui a primeira mulher no Brasil a falar de produção de eventos, então um mundo muito masculinizado e que abriu portas para muitas mulheres, não só na parte de montagem, mas técnica, enfim, em todos os setores dentro do mercado de eventos, que são grandes, são vários, né? A gente tem muitos, e que dessa minha dor em ter mais pessoas, eu brinco, chamo carinhosamente de mini Danis, né? Então, que eu consigo colocar no mercado e fazer com que, de fato, o nosso mercado seja mais valorizado e a gente tenha profissionais entregando com alta performance. Campinas tem historicamente a fama de ser uma cidade que atrai o chamado turismo de negócios. Isso ainda é uma realidade ou é só a fama que Campinas tem? Sim, e vem aumentando cada vez mais. A gente tem a facilidade de um aeroporto internacional, a gente tem, né, a facilidade de estar próximo a rodovias que são extremamente, né, conhecidas e que ligam a todas as cidades do interior e também a capital. A gente tem também grandes centros de convenções, a gente tem os espaços, né, culturais aqui na cidade, a gente fomenta muito isso. E esse próprio incentivo da prefeitura, não só em relação a isso que a gente estava tratando, mas também a própria prefeitura vem trazendo muita movimentação, vem tentando resgatar espaços de eventos, como ali onde era o Detran, ali, né, na Salles de Oliveira, teve recentemente algumas feiras lá que ficaram incríveis, então essa movimentação facilita demais, e a gente que é da região, eu não sou nascida aqui, mas eu moro aqui há muitos anos, produzi no Brasil todo e até fora do país, eu nunca produzi tanto em Campinas como nos últimos 3, 4 anos. E só para finalizar, que às vezes contextualizar o pessoal que está ouvindo, quais são os ramos que um produtor de evento pode tomar? Quais que são esses rumos? A gente tem, Nath, o setor de entretenimento, né, que está ali dentro dos shows, os teatros. A gente tem o nicho do corporativo, que são eventos para realização de negócios, né? O de entretenimento são eventos focados na diversão. A gente tem eventos sociais, que são os casamentos, as formaturas, né, as bodas. E a gente tem também os eventos esportivos, que vem crescendo muito, principalmente aqui na nossa região. Super a gente amplo. tem uma movimentação. Então, eu falei dos 4 principais nichos, e aí dentro disso, a gente tem o produtor de eventos que pode atuar como um produtor, entre aspas, geral, que ele, num evento pequeno, consegue fazer de tudo, mas aí na hora que a gente vai para o fatiar do produtor, a gente tem desde a pré-produção, então todo o planejamento, a gente tem um produtor financeiro, a gente tem um produtor de montagem, a gente tem um produtor técnico de alimentos e bebidas, aí o de estrutura, então a gente vai para uma amplitude ali de tipos de profissionais que muitas vezes, em um evento, eu vou dar um exemplo de um que é conhecido mundialmente, o Rock in Rio, a gente tem 22 mil pessoas trabalhando. Caramba! Então, eu poderia citar aqui umas 15, 16 fatias de onde o produtor de eventos poderia atuar. Então, é bem amplo, e quando ele deixa de ser um generalista e passa a ser um especialista, e a nossa proposta é essa, ele passa a ser reconhecido como tal. Há muitos anos a gente ouve que Campinas poderia ter uma arena multiuso como os estádios, por exemplo, em São Paulo, como aconteceu com o estádio do Palmeiras, uma vez reformado, o Allianz Parque atrai shows toda semana, grandes eventos internacionais. E há uma resistência no futebol em Campinas em ter, por exemplo, uma arena multiuso utilizada pelos 2 times e também para esses shows. É um sonho muito distante pensar numa arena como essa, não pensando do lado esportivo, mas
Seria viável ter uma arena para shows em Campinas, para grandes eventos e, quem sabe, até atrações internacionais? Essa é uma dor mesmo da nossa cidade. É uma das poucas cidades que possuem 2 estádios. E eu já atendi os 2 times em eventos que não são realizados nos estádios, né, em outros locais. Já cutuquei esse assunto lá, venho trazendo essa pauta em algumas entrevistas que eu tenho dado, de realmente entender o porquê de não ter, né, a utilização desses estádios como arenas. A gente sabe de um histórico, acho que na década de 80, que o estádio do Guarani foi utilizado, né, para alguns shows, para alguns eventos, e eu não sei se entra dentro de um quesito estrutural ou realmente jurídico, em tratativas entre poder público e privado. Eu realmente desconheço o porquê de não ter. E aí fica o meu apelo aqui para as grandes marcas, por exemplo, de vir com name rights, com grande patrocínio, uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, e aí quando a gente fala da região metropolitana de Campinas, a gente dobra isso, e que teria sim capacidade de receber, talvez não shows internacionais como no Allianz Parque, onde eu trabalhei por 2 anos, já realizei eventos também no Morumbi, no Engenhão, em Belo Horizonte. Então, estádios são realmente multiarenas, daria para fazer inclusive pequenas salas, a própria sala de imprensa dá para virar uma sala de treinamento corporativo ali, que poderia ser bem utilizado e que talvez não entrou no radar, talvez dos dirigentes ali, mas é algo que eu sinto essa dor e eu também gostaria de ter essa resposta do porquê que ainda não foi realizado. Eu não tenho, mesmo já tendo atendido os 2 times, eu não tenho essa resposta. Nós conversamos com a Daniela Martins, diretora da Escola Superior de Produção de Eventos, nossa convidada nesta segunda-feira aqui no Manhã Bandeirantes. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, o trabalho da Escola Superior de Produção de Eventos, como é que pode encontrar você nas redes sociais, Daniela? A gente está no ESP_Educação no Instagram e o site espeducação.com.br. Daniela, muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte. Uma boa semana de muitos trabalhos e muitos eventos para você. Eu que agradeço, Heitor. Sucesso para vocês também, Nath. Obrigada.